Olá, nós somos alunos da disciplina de Farmacologia Médica da Faculdade de Medicina da UFMG e o nosso objetivo com esse vídeo hoje é apresentar um relato de caso de um artigo publicado no Jornal Europeu de Cardiologia pela Sociedade Europeia de Cardiologia relacionado à insuficiência cardíaca. Esse é o artigo, os autores, o local publicado. Bom, para entender um pouco melhor do artigo, é necessário antes a gente compreender a fisiopatologia por trás da insuficiência cardíaca. Bom, a insuficiência cardíaca ela é uma patologia que está relacionada com o mau funcionamento do coração, com um bombeamento ineficiente para suprir as demandas do corpo. A doença cardíaca ela predispõe uma insuficiência cardíaca, sendo conhecida como via de ponto final de muitas cardiopatias, como por exemplo insuficiência, como por exemplo infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica, valvulopatias, entre outras. Então, por que esse mecanismo ocorre? Inicialmente, o corpo ele tenta minimizar essa falha gerada pela doença cardíaca com mecanismos compensatórios, como vocês podem ver aí no esquema. Aí você vai ter uma ativação do sistema nervoso simpático, aumentando a liberação de renina, com maior ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando força e frequência cardíaca, que em um primeiro momento isso vai ser benéfico, isso vai ser importante. Só que o problema é quando essa falha ela não se resolve e esses mecanismos eles se tornam deletérios, gerando um bombeamento ineficiente. Alguns desses efeitos deletérios que a gente pode observar são, por exemplo, o aumento de angiotensina 2. A angiotensina 2 ela é um pró-inflamatório, pró-fibrótico, gerando hipertrofia e flacidez cardíaca, com consequente redução do débito cardíaco por bombeamento ineficiente. A gente também tem um aumento da contratilidade, gerando enchimento inadequado do coração com a redução do débito cardíaco. Além disso, a gente tem vasoconstrição, aumentando a pós-carga, gerando um aumento na resistência vascular periférica, além também do aumento de aldosterona, gerando aumento da retenção de sódio e de líquidos, aumentando a volemia, consequentemente aumentando a pré-carga, gerando uma dilatação cardíaca e um bombeamento ineficiente. Bom, todos esses mecanismos deletérios que eu citei anteriormente, eles vão gerar sintomas como a incapacidade de praticar exercícios físicos, a ortopneia, dispneia, edemas, dores no peito e fadiga. Partindo agora para a apresentação do caso, a gente tem um caso de um homem de 83 anos que ele tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele tem um histórico de doença coronária familiar. O irmão dele teve infarto agudo do miocárdio aos 64 anos e a irmã dele teve que fazer uma ponte safena na artéria coronária. Ele foi diagnosticado há 14 anos com hipertensão arterial e ele é diabético e faz uso de hipoglicemiantes orais desde os 12 anos. De acordo com o relatado pelo paciente, ele fuma 30 cigarros por dia desde a infância. O caso começa quando, em fevereiro de 2009, ele procurou um médico porque ele teve, durante 2 semanas, angina após fazer esforços moderados. Ele apresentou, depois dessas 2 semanas, um infarto agudo da parede anterior do miocárdio. 14 horas depois, ele foi ao hospital, ele foi tratado sem cirurgia ou intervenção. E ele recebeu alta tomando esses medicamentos aí. Foi receitado esses medicamentos. Foi receitado o atenolol, que ele é o antagonista beta-1, para fazer o tratamento da hipertensão arterial e cardíaca que ele tem, porque atuam diminuindo a força e a frequência cardíaca e diminuem a liberação de renina. Foi usado também a amlodipina, que é um bloqueador de canais de cálcio. É usado como vasodilatador, porque ela impede a contração da musculatura lisa, e ele é muito usado em tratamento para isquemia miocárdica, porque ele faz a dilatação cardíaca. Ele usou também a aspirina, que é uma inibidora da enzima COX, COX-1 e COX-2. Essa enzima ela é responsável pela formação de prostanoides, como, por exemplo, a prostalglandina.
Usando a aspirina, ela inibe essas enzimas e isso gera um alívio dos sintomas da inflamação e da dor. Para diabetes, ele usa metformina, que é um antidiabético que reduz a resistência da insulina, e essa gliclazida, que também é um antidiabético. Ele usa também o salmeterol, que ele é um agonista de receptores beta-2 adrenérgicos, e por isso ele é um broncodilatador. Ele é usado para tratar a doença pulmonar obstrutiva crônica que o paciente tem. Por último, ele usa também a fluticasona, que é um esteroide que ele é usado para tratar sintomas nasais, como, por exemplo, prurido, congestão nasal, ou então rinite. Foi pedido a ele para que fizesse um ECG. Ele fez 4 semanas depois um ECG enquanto ele fazia um exercício físico. Nesse ECG, viu-se que o ponto J estava um pouco diferente. O ponto J é o segmento que participa do segmento ST e viu-se que o ponto J estava abaixo da linha basal do eletrocardiograma. E isso representava que durante o exercício físico ele tinha uma possível isquemia do miocárdio durante o esforço. Ele voltou lá em junho de 2009 para fazer uma angiografia coronária e uma ventriculografia do ventrículo esquerdo. Nesses exames, se teve como conclusão de que o ventrículo esquerdo não estava dilatado, se tinha uma fração de ejeção ventricular esquerda de 52%, o que é uma taxa normal, e viu-se também que ele tinha uma oclusão da LAD. A LAD é em inglês para artéria coronária descendente anterior esquerda. Essa artéria, ela é a artéria que irriga a parede anterior do miocárdio. Então, a oclusão dessa artéria provavelmente é a causa do infarto que ele teve em fevereiro de 2009, quer dizer. Junto a isso, no exame de angiografia, ele viu que 60% das artérias circunflexa e coronária direita distal tinham estenose. Essas artérias elas são importantes na irrigação do coração, porque elas são ramos da artéria coronária. Com isso, atualizou-se a medicação do paciente, adicionando a perindopril, que é um medicamento que é um inibidor de ECA, da enzima conversora de angiotensina. É um medicamento usado para tratamento da hipertensão arterial que o paciente tinha. Depois disso, o paciente voltou lá em março de 2010. Ele ficou bom por alguns meses, ele relatou, só que depois ele voltou porque ele estava com dores retroesternais e dispneia quando ele fazia esforço moderado. Essas dores retroesternais são dores que se sente atrás do externo e que pode estar relacionado com o coração, o que é bastante provável no caso desse paciente. De novo, foi pedido para que ele fizesse uma angiografia coronária e deu uma piora no exame. Agora, a aterosclerose era de 80% nas artérias circunflexa e coronária direita distal, que eram aquelas artérias que irrigam o coração. Viu-se também que ainda tinha uma oclusão da LAD, da artéria coronária descendente anterior esquerda, que tinha causado a isquemia e o infarto em 2009. Com isso, pediu para ele fazer também um ecocardiograma. Nesse eco, mostrou que a fração de ejeção dele, do ventrículo esquerdo, caiu de 52% agora para 38%. E essa queda fez novamente com que os médicos atualizassem a lista de medicamentos dele. Com isso, os médicos pediram para fazer a troca do atenolol pelo bisoprolol. O bisoprolol, ele também é um beta-bloqueador, específico para beta-1, só que ele atua melhor para a insuficiência cardíaca, porque ele tem uma atividade mais seletiva para beta-1 do que atenolol, e ele gera menos efeito colateral. Depois disso, em dezembro de 2012, bastante tempo depois, ele voltou para a consulta porque ele estava muito pior em questão de angina e na dispneia quando ele fazia esforço. Ele relatou que agora ele tinha sintomas com pouco esforço, quando subia poucos lances de escada. E aí, com isso, o médico pediu para ele fazer uma cintilografia, que é esse exame que está mostrado aí.
Essa cintilografia, ele é um exame de imagem que ele é feito com radiação gama, para a gente ver através de uma tela como que está a circulação do coração. Com isso, com essa cintilografia, observou-se que os ventrículos estavam dilatados. Se a fração de ejeção ventricular caiu de 38% para 19%, e viu-se que tinha um déficit na perfusão sanguínea da parede anteroseptal e da parcela apical do ventrículo, que provavelmente eram consequência de um possível infarto que ele teve. Com isso, os médicos aplicaram cirurgicamente um aparelho que chama CDI, que é um cardioversor desfibrilador, que é esse que a gente vê na imagem aí. Ele é um desfibrilador, que ele fica monitorando 24 horas por dia a atividade cardíaca. Ele é um desfibrilador implantável, que ele modula a atividade cardíaca através da atividade elétrica, em caso de desfibrilação ou taquicardia, por exemplo. Então, continuando a apresentação do caso, nós temos que em março de 2013, o paciente retornou ao médico e apresentou uma melhora dos sintomas, porém a angina e a dispneia no esforço permaneceram, caracterizando um grau de insuficiência cardíaca de nível 3. Devido a essa apresentação, houve duas mudanças na medicação do paciente. Primeiramente, substituiu-se o bisoprolol por nebivolol, que também é um antagonista adrenérgico beta-1 seletivo, mas ele é ainda mais específico para receptores beta-1 e também apresenta uma ação vasodilatadora, pois ele estimula a liberação de óxido nítrico. Ele apresenta menos efeitos colaterais devido a essa maior seletividade pelo receptor beta-1 e favorece o metabolismo de carboidratos, que ajuda na condição do paciente de diabetes. Esse medicamento, nebivolol, também apresenta maior tolerância e resultado em pacientes idosos com insuficiência cardíaca, por isso ele foi indicado. Além disso, houve a substituição do perindopril por enalapril. O perindopril é mais indicado para tratar a hipertensão, e o enalapril é indicado para a insuficiência cardíaca isquêmica e possui um efeito benéfico na diabetes, por ser um inibidor da ECA. Em setembro de 2013, o paciente retornou ao médico e não havia ocorrido modificação dos sintomas. A angina e a dispneia do esforço permaneceram. E o seu peptídeo natriurético no cérebro foi avaliado em 1670, que é considerado alto. E essa avaliação alta é um indício de que a insuficiência cardíaca dele permanecia em um estágio severo. Devido a esse quadro, iniciou-se um tratamento de 3 meses para reabilitação cardíaca com a seguinte medicação. Os remédios que estão em branco são remédios que ele já tomava antes, tanto para a condição de diabetes, como para a doença pulmonar dele e para insuficiência cardíaca, e os que estão em vermelho foram os remédios que foram introduzidos nesse tratamento de 3 meses. A ivabradina é um remédio anti-anginoso que age inibindo a corrente FANE no nó sinusal, portanto, reduz a frequência cardíaca e reduz a demanda metabólica do coração, assim tratando a angina. Introduziu-se a trimetazidina, que também é anti-anginosa, mas por outro mecanismo, ela melhora a utilização da glicose pelo miocárdio, reduzindo a produção de ácido lático e, portanto, reduzindo a angina. Introduziu-se a metolazona, que é um diurético, e o carenoato de potássio, também um diurético, que ajudaram nos sintomas de edema e nas dificuldades respiratórias do paciente, e o clopidogrel, que é um antiplaquetário que também ajuda na angina por melhorar o fluxo sanguíneo para o coração. Em janeiro de 2014, após ter feito esse tratamento de 3 meses de reabilitação, o paciente apresentou uma melhora significativa dos sintomas, deixando de ter angina e dispneia do esforço. Nessa consulta, optaram por fazer também algumas mudanças na medicação. A trimetazidina foi adicionada à medicação crônica do paciente, definitivamente,
devido ao fato de que, por melhorar a utilização da glicose pelo miocárdio, além de reduzir a angina, ela também melhora a função cardíaca em geral nos pacientes que têm isquemia, porque melhora a utilização de glicose sem ter que aumentar necessariamente o fluxo. Outro medicamento que foi adicionado definitivamente foi a ivabradina, que por precaução, pois o paciente nesse ano já estava usando nebivolol num nível muito alto, e um dos efeitos colaterais da dose alta de nebivolol é a hipotensão. Então, a ivabradina foi introduzida cronicamente para reduzir o risco de haver hipotensão no paciente. Em janeiro e junho de 2015, o paciente continuou bem, não houve retorno de sintomas e havia, inclusive, uma melhora dos sintomas de insuficiência cardíaca dele, que passou a ser classificada de nível 1 a 2. Nesse ponto, não foi necessária a alteração da medicação, mas, infelizmente, nesse ano o paciente desenvolveu um acidente de trânsito e veio a óbito, dando fim à apresentação do caso dele. Portanto, passamos à discussão do artigo. Esse artigo demonstra, basicamente, que a adequação da medicação é determinante para a melhora do quadro de insuficiência cardíaca isquêmica, pois mesmo o paciente tendo passado por vários procedimentos e várias medicações durante anos, apenas após o tratamento em 2003, ele teve uma melhora significativa e parou de sentir angina e dispneia do esforço. No estudo, provou-se necessário otimizar, portanto, o uso dos fármacos para insuficiência e para angina nesse paciente. O uso de mais diuréticos provou-se essencial, melhorando os sintomas pulmonares e também as comorbidades da insuficiência cardíaca, como os edemas. O uso de nebivolol, antagonista beta-1 seletivo, para controle da frequência cardíaca associado à ivabradina e à trimetazidina, que contribuem para a proteção do coração e para a redução da angina, também foi essencial, tendo melhorado extremamente a condição do paciente em pouco tempo. Essas são as referências do nosso trabalho e obrigada pela atenção.